A todos com a paz do Senhor. Por gentileza, tome seu assento. É uma grande alegria estar aqui, conhecendo esta igreja abençoada. Agradeço a nossa irmã Suelen, que foi um canal de Deus para fazer esse convite. Ao pastor Adão pela confiança, muito obrigado, foi um prazer conhecer o senhor pessoalmente agora. Também a sua digna esposa, irmã Ruth, que Deus continue abençoando o senhor, a sua casa, a sua família, seus filhos. Fiquei muito encantado com essa igreja, até falei para o pastor, é uma igreja excelente. A gente à distância percebe o quanto o pastor preza pela excelência, pela qualidade. Até minha voz ficou bonita nesse microfone, ficou um negócio abençoado. Louvo a Deus pela vida da minha esposa. Depois dessa ministração dela, eu fico até constrangido de pregar. Eu vou fazer igual Abraão, tentar entregar 10%, Foi uma bênção, graças a Deus, louvo a Deus pela vida da minha esposa e pela vida da minha sogra também, que se não fosse ela, eu não estaria casado, meus irmãos? Não, mas eu falo de verdade mesmo, eu não estaria casado se não fosse a minha sogra. Não é porque apenas ela gerou a minha esposa, mas é porque quando eu era solteiro eu era tão sem noção, mas tão sem noção, pastor, que se não fosse a sogra ter sabedoria ali para fazer dar certo, eu tinha perdido a benção. Eu era apegado, sabe assim, à igreja, ao pastor. Eu era carrapato de pastor. Eu era aquele crente assim que estava na igreja de dia e de noite. E aí no dia que eu fui para encontrar, ela veio para me encontrar, ela foi de Rio Preto a Araçatuba, para uma agenda que eu tinha convidado ela já com segundas intenções. E aí quando ela chega lá, o pastor, ele me coloca uma incumbência. Ele fala assim: Eurico, eu preciso que você vá lá na Olaria, que era uma zona rural de Araçatuba, com o seu carro, e faça uma baldeação lá, que tem uns irmãos que precisam de essas coisas que o pastor faz com a gente, sabe? Fica mandando a gente para lá e para cá, pastor? E aí, eu falei: meu Deus, a Rebeca está aqui, e o pastor dando ordem, o que eu faço agora? Cheguei nela e falei assim: fica aqui rapidinho no culto, separei um lugarzinho para você, para minha sogra, ou não era sogra naquela época ainda, para você, para a irmã Ruth, eu vou só ali e já vem. E nisso eu fiquei fazendo baldeação para lá e para cá. Sabe que a hora que eu fui ver ela de novo? A hora que o culto já tinha acabado, a luz já estava apagada, e elas lá do lado de fora da igreja esperando eu voltar. Minha esposa brava, foi para a casa do pastor, hospedada lá, disse assim: olha, mãe, amanhã a gente vai embora. Eu não quero saber desse moço. Que moço sem noção. Onde já se viu isso? Eu me produzi, era um encontro, a gente ia se conhecer pessoalmente. Ele fez isso com a gente, mãe. Não quero mais não. Aí a minha sogra: oh glória, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Irmãos, de verdade, não é porque ela está na minha frente não, mas a minha sogra é a pessoa próxima que eu conheço, que mais teve experiências com Deus espiritual, coisas assim de tremendas. É a pessoa que eu conheço que mais profunda experiência espiritual é minha sogra. Ela olhou para minha esposa, eles me contando depois, falou assim: minha filha, você percebeu o porquê que ele fez isso com a gente? Ele estava cumprindo uma ordem do pastor dele. Minha filha, esse moço, ele é tão comprometido com o reino, ele ama tanto a Deus, que ele colocou em segundo lugar aquela que pode ser a esposa dele, para priorizar o reino. Minha filha, este é o rapaz para você. Salvou minha pele. Aí minha esposa olhou e falou assim: não é que é verdade, mãe? Aí ela começou a olhar com outros olhos. Então aí vai um conselho para as jovens. Talvez o rapaz que está afim de você, às vezes é um pouco sem noção, mas se ele prioriza o reino de Deus, dá uma chance para ele, que vai dar certo. Amém, meus irmãos? Só para quebrar o gelo, abra sua Bíblia, por gentileza, em primeiro livro de Samuel, capítulo 1.
Primeiro livro de Samuel, o capítulo 1. Vamos ler o capítulo 2 e a gente vai discorrendo depois. Capítulo 2, o versículo 19. Poucas vezes eu já tive confirmação de uma palavra, mas igual hoje, várias vezes, falando acerca dessa personagem. Então eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para você nessa noite, uma palavra rema, que vai diretamente ao seu coração. Ele já vem falando, mas a voz de Deus, ela ecoa, para que você compreenda ainda melhor a orientação que Ele tem para você nessa noite. Capítulo 2, versículo de número 19, de Samuel. Quem encontrou, por gentileza, confirme com amém. Diz assim: ademais, a sua mãe lhe fazia uma pequena túnica, ele trazia de ano a ano, quando ela subia com o seu marido para oferecer o sacrifício anual. Meus irmãos, a personagem a qual nós lemos aqui, todos já conhecem, o nome dela é Ana. Quando o livro de Samuel começa, Samuel é o autor deste livro. Antes dele falar da sua mãe, ele fala do seu pai. E quem que era o pai de Samuel? O pai de Samuel se chamava Eucana. Como ele se chamava? A Bíblia diz, quando ela menciona a origem, os antepassados de Eucana, e muitos às vezes não se atentam a este fator. A gente prega muito sobre Ana, mas o Eucana também é uma pessoa que merece a nossa atenção. Ele, além de ser o sacerdote do lar, além de ser o pai do Samuel, os antepassados de Eucana são os mesmos que Moisés. Eucana, ele é da tribo de Levi, ele é um levita também. Eucana, apurando ainda mais os seus antepassados, sua genealogia, ele vinha dos coatitas. Os coatitas, eles tinham uma grande responsabilidade. Quando se desarmava o tabernáculo e eles iam seguindo a nuvem que ia o conduzindo, quem carregava a arca da aliança, que representa a presença de Deus, eram os coatitas. Carregavam, responsáveis de carregar os utensílios do Senhor. Então, Eucana, ele tem uma grande responsabilidade e um grande zelo pela casa de Deus, a ponto de que todos os anos ele pega a sua família e leva eles para Siló, para ali ofertarem o sacrifício e cultuarem a Deus. Então Eucana é uma pessoa de uma genealogia muito forte. Os seus antepassados, a sua tribo, é uma tribo muito forte, que conhece as suas origens, que tem grandes responsabilidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora, Eucana, estando casado, ele tem duas esposas, uma chama Ana e a outra chama Penina, e agora está tendo uma confusão dentro da casa dele. Ele vai para a igreja, trazendo para os dias atuais, ele vai cultuar, mas a casa dele está dividida. Ele vai oferecer o sacrifício, mas a sua esposa está triste, está angustiada. E a Bíblia diz que todos os anos ele vai. Está a Ana, está a Penina. Imagina a Penina com aquela renca de filho, que a Bíblia diz filhos e filhas, e a Ana lá sozinha chupando o dedo. Imagina a peregrinação, aproximadamente de onde eles estavam até chegar em Siló, era 30 km, irmão. Não tinha carro veloz. Imagina como que era a trajetória até chegar lá. Eu penso que Ana ficava aflita quando chegava o dia de oferecer sacrifício, de ir para Siló, porque as famílias todas repletas, as mães chamando pelos seus filhos,
pegando na mãozinha, e só ela, sem ninguém, sem filhos. A Peninda do outro lado parecia que fazia pirraça para ela. Ô Joãozinho, ô Miguel, ô Pedrinho, ô Joana, ô Ana, me ajuda aí, você não está fazendo nada mesmo. Pega aí o Joãozinho para mim, pega a Mariazinha. A Bíblia diz que ela irritava a Ana. E a Ana naquela humilhação terrível, porque a condição da mulher da época era de valor, era se ela gerasse ou não. Se ela não gerasse, era como uma mulher maldita para a época, como se Deus estava castigando. Então era assim que ela era vista. Mas Ana não deixava de ir ao templo, ou melhor, de ir para o sacrifício. Era difícil, era complicado, era constrangedor, mas ela ia para o sacrifício, obedecendo o seu marido, quem sabe. E aí quando chegava na hora do sacrifício, o Eucana via que Ana não tinha filhos, e para tentar minimizar o problema, ele dava uma porção maior para Ana. Só que a porção maior não resolvia o problema de Ana. E isso eu fico pensativo com a atitude de Eucana, porque ele é uma pessoa que não é um desconhecedor do Deus de Israel. Ele conhece o Deus de Israel. Ele sabe que o Deus de Abraão, a qual ele serve, ele também abriu a madre de Sara. Ele sabe que o Deus a qual ele serve abriu a madre de outras mulheres, de Rebeca. Mas olha o que ele faz. Ao invés de recorrer a Deus como um sacerdote do lar, que conhece o Deus que serve, falar para a esposa dele assim: meu bem, Deus um dia vai abrir a sua madre. Meu bem, vamos cultuar a Deus, e Deus vai fazer milagre. Creia que um dia a gente vai pegar o nosso filho no colo. O que ele fazia? Ao invés de falar uma palavra profética de um homem cheio do Espírito Santo, ele olhava para a esposa e falava assim: por acaso, será que eu não sou melhor que 10 filhos? Irmão, tem hora que poema não resolve problema conjugal. Tem hora que a esposa não quer ouvir um poema, ela quer ouvir a palavra de um homem de Deus, de um sacerdote do lar, dizendo: meu bem, Deus vai dar vitória, Deus vai fazer, vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar, vamos consagrar, porque Deus é Deus de vida e Deus vai fazer. E o problema é isso, irmão, porque Eucana, ele sabe os seus compromissos religiosos. Eucana, ele vai todos os anos oferecer sacrifício, mas ele está pego somente na religiosidade. Ele ainda não está vendo que o Deus que ele serve é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas nós muitas das vezes fazemos a mesma coisa. Viemos para o templo, oferecemos sacrifícios de louvor, contribuímos, ofertamos, mas parece que a vida não muda, porque a gente está apegado somente às práticas religiosas, mas a intimidade, comunhão com Deus e conhecer o Deus de Israel, a gente às vezes fica um pouco distante. E aí acaba o culto, a gente culpa o pregador, culpa o pastor, culpa o cantor, culpa o convidado, e fala assim: hoje Deus não falou comigo. É porque você às vezes veio só ofertar o religioso, mas tem uma coisa que vai transcender a religião, que é quando você se quebranta na presença de Deus. Se você vier para o culto, sacrificar o louvor, a adoração, a contribuição, sem a entrega do coração, você vai sair igual Ana. Todos os anos é a mesma coisa, todo culto é a mesma coisa. E aí você fala assim: parece que minha vida não muda. Estou há tantos anos servindo a Deus, sendo fiel, e não muda. A Bíblia diz: e todos os anos, diga comigo, todos os anos,
A Ana estava no templo, ou melhor, estava em Siló oferecendo sacrifício, que não tinha templo naquela época ainda. Até chegar num ponto, depois de tanta humilhação e frustração, e depois de ouvir do marido: olha, eu não sou melhor que 10 filhos para você. A Ana nem responde para ele. Ela sai de fininho, aí ela vai cultuar de verdade. Você não entendeu? Ela sai de cena e vai cultuar de verdade. A Bíblia diz que ela sai de cena, ela estava amargurada de alma, e aí ela começa a orar a Deus. Olha o versículo 9: Ana se levantou depois deles haverem comido em Siló, e depois deles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, se assentou num assento junto à coluna do templo do Senhor, e ela estava amargurada de alma, e orava ao Senhor sobejamente. Irmão, nesse tempo, a Bíblia diz que cada um fazia aquilo que bem queria, estavam distantes da presença de Deus. A Bíblia diz que os filhos do sacerdote Eli eram todos corrompidos e profanos. Olha a situação que estava naquela época. Mas mesmo assim, Ana vai para o sacrifício e agora ela vai para a comunhão. E aí quando ela vai para a comunhão, oh meu Deus do céu, meu irmão, o problema não está no culto, o problema não está na liturgia, o problema não está nos louvores. Deus no culto, Ele chama: venha até mim, venha me buscar, venha me adorar, venha me exaltar, venha louvar o meu nome, venha porque eu vou te mostrar o propósito, venha que eu vou te mostrar a estratégia, venha para a minha presença. E a gente fica: meu Deus, mas o pregador está ruim, meu Deus, mas o louvor não está legal, eu não estou sentindo nada hoje parece que o culto está frio, não está acontecendo nada, mas Deus está bradando no céu: ei, o problema não é o culto é individual, meu irmão. O Eli estava corrompido, o Ofni-Finéias estava corrompido, mas Ana, quando ela vai para um cantinho à parte para adorar, para exaltar, para buscar, para clamar, para colocar a sua amargura diante de Deus, oh Jesus, a coisa muda. Antes era só algo religioso. Todo dia, todo ano tem que vir sacrificar, come, bebe e volta para casa. Come, bebe, sacrifica e volta para casa. Vai, anda, é humilhada, come, bebe, sacrifica e volta para casa. Era a mesma coisa. Mas quando ela sai de cena, oh glória, se prostra diante de Deus, oh glória. Olha o culto começando, ó. E começa a falar: Deus, está difícil, a minha alma está totalmente quebrada, eu estou desesperançosa, fui humilhada, passei por tanta provação, mas eu estou aqui, Senhor. E hoje eu tomo uma decisão: eu não saio deste culto sem a minha vitória. Irmão, tem culto que é você que tem que tomar a decisão, como já foi falado aqui. Deus, Ele está de braços abertos. Algo que acontece muito interessante na maternidade, e isso eu fico encantado de ver. Pastor, toda vez que o Eriquim tem fome, o seio da minha esposa começa a manar leite, bem na mesma hora. E Deus falou comigo nisso. Falou: Euric, assim é o trono da graça. Toda vez que você sente fome, tem alimento preparado para você. Por que a gente fica fraco? Por que a gente fica desesperançoso, desanimado? É porque não está buscando na fonte, porque a fonte está transbordando, a fonte está emanando. Oh, meu irmão, oh, aleluia.
Quando Ana começa a clamar, meu irmão, no momento que você cultua a Deus, eu estou passando para você a estratégia, quando você cultua a Deus, apresenta o sacrifício a Deus, se quebranta a Deus, para de criticar o A, o B, o C, e faz a sua parte individual no culto, Deus começa a mostrar estratégia para você orar. Deus vai dando estratégias para você orar. Você acha que a vontade de Ana, de falar para Deus assim, Deus, se eu tiver um filho eu vou apresentar para ti, você acha que veio do coração de Ana? Não. Veio do céu, porque todas as vezes que nós dobramos os joelhos, para apresentar a Deus o nosso estado, Deus começa a dar estratégias. Deus começa a mudar o quadro, fala, meu filho, começa a orar com propósito. Começa a orar com propósito. Que propósito? Como assim, meu Deus? Quando você quer muito alguma coisa, apresente para mim a primícia. Quando você quer muito alguma coisa, fala que você vai continuar louvando o meu nome quando eu te der. Quando você quer alguma coisa, fale que quando você receber, você vai consagrar a Deus, e vai ser para a glória e para a honra dEle. Irmão, quando a gente ora dessa forma, o negócio acontece. Olha para você ver o negócio. Eucana é da tribo de Levi, sim ou não? A situação da época precisava de um sacerdote. O sistema estava corrompido, preste atenção nisso. O sistema estava corrompido. Deus precisava mudar o quadro, e Deus já sabia aonde estava um remanescente. Eu vou liberar uma palavra aqui para a sua vida, e só vai pegar quem acredita. Irmão, eu sinto graça e temor e tremor para dizer isso aqui. Existem soluções para a sua casa, para a sua família, para a sua cidade, para o ciclo social onde você está, que está dentro da sua casa. E enquanto você não tiver uma postura diante de Deus, não vai fluir. Mas Deus já sabe que dentro da sua casa tem potencial, dentro da tua casa tem estratégia, dentro da tua casa tem remanescente, e Deus vai levantar lá dentro alguém que vai mudar a geração, que vai mudar o ciclo social, que vai mudar e impactar a cidade. Quem acredita nessa palavra, pelo amor de Deus? Irmão, tem grandes problemas que alguém enfrenta e que você enfrenta, que a solução apenas está em um posicionamento seu. Você acredita nisso? A minha esposa e eu às vezes achava que Deus não queria que nós fôssemos pai, mas na hora que houve um posicionamento nosso, ei, peraí, é nós que estamos bloqueando a promessa. Vamos acreditar que Deus faz. Quando o medo vier, sabe o que você faz? Clama o nome de Jesus, repreende o medo. Meu irmão, investir em grandes projetos não significa que vai fluir tudo maravilhosamente bem, não significa que vai ser só sucesso atrás de outro. Vai vir medo, vai vir crise, vai vir preocupação, vai vir dificuldade, porque Deus, Ele não prometeu que teríamos ausência de conflitos, mas Ele garantiu que nós chegaríamos do outro lado. Oh, aleluia! Não foi isso que Deus falou para os discípulos? Ei, vão adiante, e do outro lado eu encontro vocês. E nesse meio termo teve o quê? Uma tempestade. Mas Deus falou, eu vou encontrar vocês do outro lado. Meu irmão, grava essa mensagem na tábua do teu coração. Acredita no projeto. Eu estou sentindo graça para dizer isso aqui. Acredita na promessa. Acredita na promessa. Acredita na promessa. Acredita em quem prometeu. Vai fundo, acredita, porque Deus vai dar vitória, e lá do outro lado Ele te encontra para comemorar. Aleluia!
Glória! Agora, para finalizar, vem a parte mais difícil. Depois que Ana recebeu a palavra de vitória do culto, ela saiu de posse do milagre, acreditando. E a Bíblia diz assim: e o semblante de Ana já não era mais o mesmo. Meu irmão, se você sair daqui com cara de quem chupou limão azedo, o problema não foi o culto. O problema não foi o culto. Ana saiu e o semblante dela era outro, mas era o mesmo sacerdote que estava lá, era o mesmo sacrifício, era o mesmo local. Pastor, o que mudou? Mudou que Ana se posicionou diante de Deus. Oh, aleluia! Agora a promessa acontece. Ana tem que entregar o seu filho para Deus e ela cumpre essa promessa. Meu irmão, para finalizar, que o tempo já foi, imagina você, preste atenção, esperar receber uma promessa, e quando você recebe a promessa, um filho, você tem que entregá-lo num lugar totalmente corrompido, corrupto. Quem que em sã consciência entrega um filho numa bocada, num lugar totalmente insalubre, num lugar com pessoas corrompidas e mau caráter? Quem faria isso? A gente quer colocar o filho na melhor escola, quer ficar perto das melhores pessoas para ter boas referências. Ana estava levando o filho dela para um lugar onde não tinha boa referência, mas o compromisso dela era com Deus. Alguém poderia dizer para Ana: Ana, você está ficando doida, aguardou a promessa há tanto tempo, e agora vai levar para lá, num lugar totalmente corrompido, o Eli está cego, o Ofni e Finés estão profanando. Para com isso, Ana, cuida do seu filho com amor e carinho, porque ele não vai ser boa coisa lá junto desse povo. Parece que eu vejo Ana falando: o meu compromisso não é com Eli, o meu compromisso não é com Ofni e Finéias, o meu compromisso foi feito com papai. Oh glória, oh glória, oh glória. O meu compromisso foi com Deus. Meu irmão, recebe levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Para de ficar olhando para A, para B, para o que não deu certo, para o que pode dar errado, para perspectivas que o inimigo diz para você: ei, não vai dar certo. Olha para o inimigo e diz para ele: ei, Satanás, o meu compromisso não é com A, não é com B, não é com C, o meu compromisso é com Deus, o meu compromisso é com Deus. Levante a sua mão para o céu e diga: o meu compromisso é com Deus. Oh, aleluia. O nosso problema é que a gente fica olhando para a perspectiva e para a pessoa que fica falando mal, para o invejoso, que não quer que você prospere, que não quer que você acredite, e você fica: não é que ele tem razão, será que vai dar certo esse negócio? Eu não acho que vai dar certo não. Mas aí vem o fulano e fala: não vai dar certo. Meu irmão, quem que fez a primeira promessa para a sua vida? Você tem que começar a filtrar as vozes que você ouve, meu irmão. Deus está falando com alguém aqui nessa noite: ei, foi eu quem fiz a promessa, foi eu quem fiz a promessa. Deus está ecoando isso no meu coração: foi eu quem fiz a promessa, foi eu quem fiz a promessa. Para de olhar para a perspectiva, para de olhar para o invejoso, acredita, porque o teu compromisso é com Deus. Você orou de madrugada, irmão, você consagrou para Deus, arabaia. Meu irmão, você semeou com lágrima, ninguém te viu sozinho, estava desamparado, estava aflito, ninguém te apoiou. Deus deu graça para você começar, e agora Satanás está tocando e você vai deixar. Não é assim mesmo, não tem mais nada que eu possa fazer, saiu da minha alçada. Meu irmão, o que foge da tua alçada não escapa da mão de Deus. Estou sentindo graça de Deus aqui, meu irmão. Deus tem resposta para alguém aqui nessa noite.
O que foge da tua alçada não escapa da alçada de Deus. Amanhã inicia-se uma semana. Mergulha no projeto, acredita na promessa. Se for preciso, começa uma campanha de oração. Se for preciso, pega na mão do esposo ou da esposa e fala: a partir dessa semana vai ter culto doméstico lá na nossa casa. A partir dessa semana nós vamos jejuar pelo projeto. A partir dessa semana nós vamos jejuar pelo propósito. E Deus vai levantar e vai fazer milagre lá. Ana entregou, mas você acha que ela esqueceu? Versículo 19. Ademais, bota na tela o versículo 19, por gentileza. Levantaram-se de madrugada, capítulo 2, por favor. Capítulo 2, 19. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando o seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Eu vou fazer bem, mas bem metódico para você entender o que Ana fazia. E aí eu encerro a mensagem. Ademais, segura para mim aqui, por favor, pastor, por gentileza. E aqui eu encerro a mensagem. Ademais, a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. De ano em ano ele trazia, quando o seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Pergunta: Ana estava junto de Samuel o ano todo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Samuel estava lá junto com Eli. Ana estava a mais de 30 km de distância. Ela tinha controle daquilo que Samuel fazia? Sim ou não? Ela tinha controle das influências que Samuel enfrentava? Sim ou não? E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. De ano em ano ele trazia com o seu marido. O ano estava passando, fugia da alçada de Ana. Mas Ana, de ano em ano, pastor, ó, sabe o que é isso? Estava costurando. Estou inventando um tricô aqui, ó. Ana, só aqui. Deus, livra meu filho. Deus, guarda meu filho. Senhor, eu não estou lá para poder guardá-lo, eu não estou lá para ensiná-lo o caminho. Está cheio de má influência, mas eu estou aqui fazendo uma túnica. Sabe o que a Ana estava fazendo? A vestimenta que ia antes de Samuel colocar a roupinha sacerdotal. Antes de Samuel exercer o ofício, ele colocava a roupinha que a Ana fazia para ele. O ano inteiro ela não tinha controle, ela não tinha domínio, fugia da alçada dela, mas ela estava só aqui, ó. Deus, é promessa. Deus, foi propósito feito no altar. Deus, eu não entreguei para Eli, eu não entreguei para Ofni e Finés, eu entreguei para o Senhor. Pai, eu estou fazendo essa túnica aqui, e quando eu chegar lá, eu quero que o meu filho esteja crente, Senhor. Guarda ele, protege ele, livra ele. Oh, meu irmão, obrigado, pastor. Parece que eu ouço Ana perguntando: como que está lá em Siló? Ana, o negócio está feio lá. Ofni e Finés está cada vez mais tenebrosos, mais corrompidos. Eli então já largou de mão. Ah, é? Mas e Samuel, tem notícia dele? Ah, não. O Samuel ele está crescendo na graça e no conhecimento. Ana, o Samuel, todo o povo respeita o Samuel ali em Siló. Ele é diferente, Ana, quando ele oferece sacrifício. Enquanto você não pode, Deus alcança. Enquanto você não consegue, Deus faz. O que foge do teu controle, Deus cuida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, glória. Ah, Jesus. Amém. Irmão,
Agora é um ato profético que só vai receber quem crê. Você que tem um projeto, eu quero orar por você aqui em nome de Jesus. Mas você tem que vir à frente igual Ana foi. O templo é o mesmo, a mensagem é a que é pregada sempre, mas hoje vai ter uma atitude sua diferente aqui. E uma palavra vai ser liberada para a tua vida. Aquilo que foi liberado para Ana, vai em paz. E o Deus de Israel conceda a tua petição, vai ser liberado aqui nessa noite. Venha quebrantado. Talvez a palavra que você ouviu da pessoa mais próxima de você foi terrível e só fez aumentar a dor, porque é duro quando alguém não acredita no nosso projeto. Quando Eucana disse para Ana assim: não sou eu melhor que 10 filhos, é como se Eucana estivesse dizendo assim: ô Ana, muda o seu foco, para de acreditar na promessa, olha para mim, ó, substitui o seu projeto, para de acreditar que você vai ter filho. É por isso que Ana saiu de cena. Mas Ana não brigou, não discutiu, não trouxe guerra dentro de casa, não. Ana foi para os pés do Senhor. Eu quero te convidar a se quebrantar nessa noite. A resposta não está em mim, a resposta está em como você chama a atenção de Deus aqui nessa noite. Deus está te convidando para um encontro, e eu já estou vendo resposta de Deus vindo aí. Você entrou aqui nessa noite se perguntando: meu Deus, o que eu vou fazer? Qual que é a estratégia? Da onde que vai vir recurso? E Deus está falando: vou te dar a estratégia agora. Olha, pelos olhos da fé, eu estou vendo estratégia descendo aqui nessa noite. Oh glória, eu estou vendo resposta de oração descendo aqui nessa noite. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, vai tomando posse agora, vai recebendo tua vitória agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu só vou te dar uma dica e um conselho, escute isso. Eu vou te dar uma dica e um conselho. Enquanto você se quebranta aqui agora, fala para Deus o que você vai fazer para o reino, se esse projeto se concretizar. Faz um voto, não é barganha. Deus não é Deus de barganha. Mas enquanto você está orando, o Espírito Santo vai falar contigo: ei, eu vou dar estratégia, mas faça isso para o reino. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Fique sensível à voz do Espírito Santo. Ele sabe o que você precisa, mas Ele vai te revelar agora o que o reino precisa. O teu